E aí, e aí, e aí? Coisas assim acontecem todo dia. Estamos nós, aqui mais uma vez, fazendo uma coisa que é legal, uma coisa bacana, uma coisa genial. Tem que procurar saber, tem que procurar resolver, tem que fazer os problemas não acontecer, tem que fazer as coisas para não fluir, para depois não chorar. Chorar faz parte da vida. Ser feliz é um dilema que todos cuidam. Mas tem um porém, se você está na caminhada, você tem que parar e tem que pensar. Pensar numa coisa que é boa, é que você está vivo e chances de uma viagem sobrenatural não tem. Mas estou aqui mais uma vez para começar uma parada que eu deixei ontem e não resolvi. A preguiça ela vem, mas se você olhar para frente, o resultado é satisfatório. Preste atenção nessas pequenas palavras, nesses poucos dilemas, que daqui vai sair uma situação frenética e mil grau. Através de uma música, a gente se torna um cara sensacional. Às vezes a música que fazemos não tem rima, mas as palavras, o dilema continua na tua vida. Busque sempre o melhor, busque sempre o que é bom. Levante a cabeça, preste atenção. Esse momento agora não é ilusão. Preste atenção. Busque o que tem que fazer, para depois não chorar, a preguiça conter. Preste atenção. Meu nome é Dudu. Vivo no Japão. A área é o dilema do dia. Atenção. Preste atenção. Cortei o meu cabelo. Minha esposa não gostou. O que eu posso fazer? E agora eu vou chorar? Não. Eu vou usar boné mais vezes até crescer. Preste atenção. O cabelo era meu. Nem todos eu vou agradar com o meu visual. O que eu posso fazer se eu gosto assim? Eu tenho o meu gosto. Aonde eu fui, era o pela porco. Todos dizem o seguinte, que o pela porco corta mal, mas desde manhã até de noite ali é lotado e é sensacional. Mas tem um porém. O porém é bom, é barato, é lavado. Sempre pessoas trocando as mãos na hora de cortar, na hora de rapar, na hora de depilar a... Preste atenção. A coisa é boa. Eu me senti novinho. Olhe pra mim. Tô restaurado. Nem parece eu. Se eu arrancar o chapéu, você vai falar: meu Deus do céu! Mataram a sua cabeça. Quem foi esse louco aí que cortou assim? Não. Só chamado um estabelecimento de pela porco que você vai saber qual é o sistema. Eles não cortam mal, eles cortam legal, coisas boas que podem fazer no seu visual. É mais ou menos assim. Preste atenção. Agora eu vou fazer o que tem que fazer aqui, terminar essa rima e continuar uma outra que é sensacional, que era o de Abraão com seu irmão. Mas Abraão deixou uma coisa boa, sensacional. Falou para Deus: se tiver quantas pessoas ali que você pode livrar daquele lugar, que não destrua, mas realmente destruiu. Mas tem um porém. A família dele conseguiu fugir, conseguiu escapar. Se aglomerou numa montanha que se encontra lá em Zoá. E preste atenção que eu vou falar agora o que eles estão fazendo, qual foi o movimento. Suas duas filhas de Ló esteve na gruta, naquela caverna, por alguns dias. E nessa live, nesse vídeo, eu vou falar o que aconteceu.
Salve, salve galera, salve, salve amigo, salve, salve internauta, salve, salve geral, tamo junto nessa aí e um forte abraço aí e Deus abençoe a todos. Eu deixei um pouquinho de loucinha aqui para lavar e vou contar um pouquinho das histórias da Bíblia, né? E essa aqui é mais uma introdução, né? Introdução da Bíblia, né? E dessa vez eu vou falar sobre Ló. Ló e suas duas filhas, né? Então, aconteceu o seguinte, né, galera? Que saíram da cidade onde ela foi destruída, Sodoma e Gomorra, a cidade, né, que morava Ló, e sua esposa, que virou estátua de sal, porque olhou para trás, né? E suas duas filhas, né? Então, daquela cidade, só conseguiu viver foi Ló e suas duas filhas, porque Deus tinha destruído tudo, porque já não aguentava mais aquelas coisas feias, ruins que aconteciam naquele lugar. As coisas que aconteciam ali não agradava a Deus. Se você quer saber o que aconteceu naquele lugar, você tem que assistir a live anterior, senão você não vai entender. Então eu vou continuar aqui. Depois que eles saíram da cidade, né? Foi Ló e suas duas filhas, né? Então aconteceu o seguinte: eles pediram para o anjo para ficar na cidadezinha de Zoar, né? Era uma cidade pequenininha que era mais próximo e o pai das meninas, que era Ló, conseguia correr. Então aconteceu o seguinte, né? Que Ló chegou na gruta, né? Chegou na montanha. Enquanto isso, Deus estava destruindo todinha lá a cidade, né? E as suas filhas estavam com ele. Como era uma montanha, ali a destruição não iria cair ali. Mas estavam bem perto da cidade, porque de lá eles ouviam o barulho. Eu acredito também que a gritaria na cidade era muito grande, porque as pessoas estavam morrendo, né? Correndo, desesperada, não sabia para onde ir. Então, da caverna, eu acredito que eles ouviam os barulhos, né? Que era meteoro caindo do céu, fogo caindo do céu, tudo que você imagina estava caindo do céu para destruir aquela cidade. E Deus estava muito bravo mesmo com aquele povo. Então, lá na gruta lá, as filhas de Ló achava que só tinha eles vivos. Ela achava que só tinha o papai dela, que era Ló, mais a irmã e ela vivo. Então aconteceu o seguinte, né, mano? Que as filhas, elas já estavam de saco cheio de ficar ali na gruta. Só ela, a irmã dela e o pai. As filhas não estavam contentes que o pai saiu vivo praticamente da cidade. Elas também saíram vivas, mas elas se sentiram incomodadas, porque, pô, só ficava na gruta, não podia sair. Parece que só tem a gente aqui vivo, não tem mais ninguém. Acredito que quando o Ló saiu de casa, ele levou mantimento, levou algumas coisas, levou comida para ficar na gruta. E numa dessa aí, ele levou também álcool, né? Como ele levou álcool, então as filhas já estavam de saco cheio e as filhas começou a conversar entre elas, né, mano? Então, irmãs, vamos fazer uma coisa legal, tal. O nosso papai, ele tá velho, sabe? Nosso pai tá velho, então a gente podia fazer alguma coisa boa. Mas como assim, irmã? Uma coisa boa? É, a gente, como aqui nesse mundo parece que só tem a gente podia crescer um pouco mais a família, né, irmã? Então, eu vou embebedar o nosso pai, vou fazer ele beber bastante, ele vai encher a cara e eu vou relacionar com ele. Eu vou acabar tendo um filho dele, né, mano? Então aconteceu o seguinte, que as filhas começaram, as duas filhas, né, começaram a embebedar o pai. Então no primeiro dia, uma filha embebedou mais o pai porque ela queria ter relação com ele. Então o que acontece, galera? Naquela época, acontece o seguinte: os filhos, os primos, as primas, eles praticamente se relacionavam juntos. Antigamente não era pecado. Então, se relacionar primo com prima, tio com tia, irmão com irmão, as pessoas cresceram assim, entendeu? Nasceram assim. Foi de irmão para irmão.
Então foi crescendo a genética das famílias, né? Então o que acontece? E a filha de Ló embebedou tanto o pai dela que o pai dela ficou bêbado e acabou tendo relação com ela. Aí no outro dia, a outra filha fez a mesma coisa. Uma não queria no começo, só queria a outra, mas depois as duas fizeram isso. Era o maior pecado que elas fizeram. É pecado mesmo, era o pai e mãe, né? É pai e filha, né? Então no outro dia, a outra filha embebedou Ló. E também Ló deitou com ela, teve relação. Então aconteceu o seguinte, que as duas acabaram tendo filhos. Tendo os filhos, elas engravidaram, né? As duas de Ló, que era o pai, né? E eu não sei se na Bíblia relata isso, né? Porque faz tempo que eu não li essa passagem, né? Que Ló ficou bravo porque elas fizeram isso. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque era um pai delas, né? E vou falar, por isso que eu falo, essa live aqui é uma introdução. Então, como é uma introdução, eu vou acrescentar algumas coisas aqui. Não que eu estou adulterando a Bíblia. Igual eu falei, introdução são coisas de passado, presente, futuro, e você pode introduzir o que você acha no mundo de hoje, né? Então, eu vou introduzir algumas coisas aqui. Então, acontece o seguinte, que como ela era a filha e eles eram pai, acredito que quando Ló ficou sóbrio, né? Ló ficou triste. Ló ficou triste porque pô, as minhas filhas fizeram isso comigo, sabe? Me embebedaram. As minhas filhas tiveram filhos comigo. As minhas filhas veio gerar um filho através de mim. Ló não gostou disso. Ele não gostou e por isso que ficou uma guerra entre países aí. Porque, você vê, eu não lembro o nome das filhas que deram para. Eu não lembro o nome dos filhos que nasceram, né? As duas filhas de Ló. Mas foi nome diferente, cidade diferente, né? Cada um foi morar em um lugar. Você vê que o que é pecado. É muito pecado. Hoje é muito pecado. Antigamente não era pecado, né? Mas hoje é muito pecado o pai se relacionar com a filha. E no entanto que você vê muito, acontece muito isso. Só que não numa coisa, num momento bom, sabe? É momentos ruins, né? Hoje se você for começar a ver, os pais estupram os filhos, mano. Estupram, matam os filhos, sabe? Não tem nada a ver com a Bíblia isso não, sabe? Isso não é da Bíblia não, isso é coisa do demônio, coisa do diabo, mano, entendeu? Entendeu? Você vê que hoje os pais fazem isso com as filhas e não querem saber, mano. Eu tava vendo um caso na televisão ontem, né? Tava assistindo. E o pai, ele estuprou a filha, depois ele matou ela, entendeu? Matou ela, eu achei ridículo. A menina tinha 13 anos, 13 anos, entendeu? Então você vê que nessa passagem aí, ali praticamente as meninas, elas, filhas de Ló, embebedaram ele, né? Vê como que o negócio é 1000 graus, né, mano? E aconteceu o seguinte, né, mano? Que elas tiveram filho, elas praticamente elas foram embora daquele local de Zoar, foram para outra cidade. Ló também teve a sua vida, mas não, a Bíblia não fala depois dali o que aconteceu, porque ali já vai entrar numa outra história. Se a Bíblia for começar a contar tudo que aconteceu, tudo, meu Deus do céu, não vai ter espaço na Bíblia. Vai ser uma Bíblia desse tamanho assim. Então a Bíblia praticamente ela resume partes importantes do que aconteceu do mundo de antes, né, mano? Tudo que aconteceu, como que gerou, como que nasceu, porque a família teve aquele nome, porque é assim, entendeu? Então é assim. Ela é bem resumida, bem viva e bem verdadeira. Mas, falando dessa passagem de Ló, o que você tira aproveito dessa passagem de Ló? Eu vou falar por mim, minha opinião, o que eu tiro aproveito. A passagem de Ló foi o seguinte: as filhas, elas conseguiram fugir daquele local, certo? Conseguiu fugir, o Ló também. Então, eles tinham que ter mais consideração com o pai, porque os anjos procurou um lugar para pousar, para dormir, e o pai praticamente descobriu que Deus iria destruir aquele lugar. Se não acontecesse de Ló ir até
cidadezinha, ali a pracinha, então Ló também ia morrer. As filhas também iam morrer, porque Deus ia destruir tudo. Então aconteceu porventura desse momento dele estar lá com os anjos e cedeu a sua casa, então teve um livramento, Então as filhas foram mal ingratas, não foi Ló. Ló não foi Ló, tava bêbado, tava muito chapadão, sabe? Então ele nem sabia o que ele tava fazendo. Eu acho, não sei também não. Não tava na pele dele, como que eu vou saber também? Eu nunca enchi a cara, então eu não posso falar, não sei. Não sei como que um bêbado pensa, não sei, eu nunca fiquei bêbado, então eu não sei. Então o que acontece é que a lição daí é o seguinte, mano. Não existe isso, filho querer embebedar os pais. E nem o pai também embebedar filho, isso aí é pecado, né, mano? Não tem que ficar bebendo, enchendo a cara e passar por situações assim. Hoje em dia, se você for ver, as pessoas bebem, enchem a cara, ficam chapadas, e as pessoas abusam das pessoas, não. Principalmente as mulheres, abusam das mulheres, né? Então o que eu tiro de aproveito pra mim aí? Besteira ficar enchendo a cara, mano. Mó bobeira encher a cara. E outra coisa, tem que ter mais consideração. Os filhos, os pais também, sabe? Ter consideração, de respeitar o pai. Não existe isso. Família, hoje em dia, Deus não se agrada com isso não, mano. E hoje em dia, você vê muito família tendo filho com o mesmo sangue, sabe? Às vezes nasce deficiente, porque tem mesmo sangue, mesma genética. Então, eu tiro de aproveito isso pra mim, que não se relacionar com o pai, não se relacionar com a mãe, não se relacionar com irmãos. Tem tanta gente no mundo aí que não é do seu sangue, que você pode se relacionar, porque você vai buscar um membro da tua família para se relacionar. Isso aí vai acabar chegando uma guerra, mano. Uma guerra sem fim, ou começo de uma guerra também, que acontece muito, você vê a Palestina e Israel estão numa guerra até hoje. Guerra Santa já desde não sei quantos milhões de anos atrás. É uma guerra que nunca cessa, nunca tem fim. Então a gente tira proveito que se você faz um filho com um membro da tua família, você vai gerar uma guerra entre famílias, mano. E opiniões, diversas opiniões diferentes. Então é um negócio meio que mil grau, né, mano? Então, esse aproveito que eu tiro dessa passagem pra mim. Eu não sei como as filhas e nem como Ló, porque Ló, se ele não tivesse aceitado a bebida pra ficar chapado, isso não aconteceria. Ele foi fraco, mano. Foi fraco no álcool. Então, realmente encheu a cara e sofreu a consequência que deu. E as filhas também por ter feito isso. É um pecado, sabe? Embebedar alguém para ter uma relação e de vez elas procurar saber se o mundo só existia elas mesmas ou tinha mais gente. Então não fizeram isso nisso, faltou também sabedoria de saber se existe mais alguém lá fora elas, entendeu? Então faltou sabedoria. Pensaram só no momento, pensaram só, pô, o pai tá velho, o pai tá envelhecendo, vamos ter uns filhos agora que a gente vai crescer a família, entendeu? Então elas pensaram dessa forma, entendeu? Então agiram com pensamentos errados. Então eu deixo pra vocês essa pequena passagem aí de Ló com as suas duas filhas em Zoar, e depois não tem mais situações que aconteceram com eles. Tem falando que nasceu o nome a filha, o nome dela era tal, o filho da filha nasceu filho, que o nome era tal, e tem isso aí, ambos. Mas a passagem ela termina por aí, começa uma outra história, né? Então esse nosso vídeo de hoje é até aqui, então. Deus abençoe todos vocês. Eu já fiz o que tinha que fazer aqui. Tamo junto nessa aí, um forte abraço aí e é nóis.